Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 1. Por que agora? Deidara sentiu uma avassaladora sensação de malícia vinda do universo ao se deparar com o lendário Uchiha Itachi. Banhado pela luz do sol, o comportamento distante de Itachi e os olhos vermelhos do Sharingan o faziam parecer quase divino. Seu rosto pálido e melancólico e o manto negro adornado com nuvens vermelhas marcavam inequivocamente sua identidade. Uchiha Itachi, o gênio que deixaria uma cicatriz indelével na psique de Deidara na linha do tempo original. Você perdeu, declarou Itachi com sua voz fria e sem emoção, como se estivesse afirmando um fato trivial. Não zombe de mim, rosnou Deidara. Mesmo que o Deidara original fosse apenas um garoto de 12 anos, o puro desdém no tom de Itachi acendeu uma fúria incontrolável em sua alma. Minha arte é a mais forte. Como ela poderia perder para alguém? Quando ele estava prestes a explodir em desafio, uma voz ecoou de repente em sua mente. Jin, o sistema de artista supremo foi ativado. Anfitrião, escolha um dos seguintes caminhos. Confronto direto, rejeite Akatsuki. Retorne a Ivagakure, assuma a posição de Tsuchikage, colete as bestas com cauda, reviva o 10 caudas, invoque Kaguya Otsutsuki e derrote-a para alcançar a paz. Resista e crie estratégias. Junte-se a Akatsuki, ajude na coleta de bestas com cauda, reviva o 10 caudas, invoque Kaguya Otsutsuki e derrote-a para alcançar a paz. Deidara. Sistema, você acha mesmo que eu tenho escolha aqui? Ele murmurou internamente. Ao seu redor não estavam apenas Itachi, mas também Sasori da Areia Vermelha, o lendário marionetista que matou o terceiro Kazekage, e Kizame Oshigaki, a besta com cauda sem cauda que lutou sozinho contra o Jinchuriki perfeito do 8 caudas. Deidara não conseguiu derrotar nenhum deles, quanto mais os 3. Jin, o anfitrião apresenta um argumento convincente. O sistema selecionou automaticamente, perseverar e criar estratégias. Painel do sistema desbloqueado. Árvore de habilidades desbloqueada. Sistema de artista supremo. Status, Deidara. Valor de choque, 0.000. Pontos de habilidade, 1. O anfitrião, ao exibir sua arte e inspirar admiração nos outros, você pode acumular valor de choque. Quanto mais fortes forem os indivíduos que você impressionar, mais valor de choque você ganhará. Ao atingir o limite de valor de choque necessário, você ganhará pontos de habilidade para melhorias. Garoto, apresse-se e faça sua escolha. Eu odeio esperar, interrompeu uma voz rouca e ameaçadora. Quem falava jazia desajeitadamente esparramado no chão, revelando apenas um rosto mascarado que irradiava malevolência. Sasori. Deidara, que agora tinha pleno conhecimento dos eventos da história, reconheceu a postura peculiar de Sasori como um sinal revelador de sua verdadeira natureza. Aquele corpo era uma marionete, uma de suas melhores criações. A impaciência de Sasori pelos outros só era comparável ao seu ódio pela espera. O que será? Recusa. Kizame interrompeu, com seu sorriso de tubarão acentuado pela mão apoiada no cabo da sameada. Seu tom era brincalhão, mas a ameaça era inconfundível, um movimento em falso, e a lâmina maciça partiria Deidara em 2. Tic. Parece que a sua Akatsuki tem alguma influência, disse Deidara finalmente. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele cruzava os braços. Tudo bem, eu vou participar. Assim, mais pessoas podem testemunhar minha arte. Garoto, o que você chama de arte não é arte de jeito nenhum, Sasori retrucou instantaneamente. A verdadeira arte é eterna. Não. A arte é o ápice de um momento fugaz. A arte é aquele instante de explosão, aquela beleza fugaz. A arte é um estrondo, retrucou Deidara com os olhos brilhando de paixão. O mundo Shinobi, grande ou pequeno? Em teoria, o mundo dos ninjas era vasto. Mas com sua velocidade e técnicas, a travessia entre nações poderia ser feita em poucos dias. Originalmente exilado nas fronteiras do país da Terra por sua obsessão pela arte explosiva, Deidara percebeu que a base mais próxima da Akatsuki, no país das cachoeiras, ficava a apenas meio dia de viagem em velocidade máxima. Mas a velocidade era improvável. Os membros da Akatsuki eram famosos por seu ritmo despreocupado, sempre caminhando vagarosamente, independentemente de sua força. Sua velocidade de deslocamento provavelmente não se comparava à de uma caravana mercante. Sua arte é mesmo conveniente, hein? Comentou Kizame casualmente enquanto caminhava ao lado de Itachi. Seus olhos aguçados fitaram Deidara, que planava em um pássaro de argila. Claro, minha arte é perfeita. Retrucou Deidara antes de voltar seu foco para si mesmo, aprofundando-se na árvore de habilidades recém-desbloqueada. Juntar-se a uma organização perigosa como a Akatsuki, e com o caos iminente do mundo Shinobi, significava que ele precisava de poder. A árvore de habilidades era dividida em 4 ramos: explosivos, morfologia, materiais e ninjutsu. Cada ramo continha inúmeras habilidades avançadas. Explosivos, maestria em explosivos nível 1, e morfologia, otimização de formulários nível 1, materiais, argila avançada nível 1, o ninjutsu, reforço de chakra nível 1, maestria em explosivos, argila avançada e reforço de chakra eram autoexplicativos, mas otimização de forma deixou Deidara confuso. O que exatamente isso aprimorava? Não importa. Como um autoproclamado artista explosivo, sua prioridade era aumentar o dano causado por suas explosões. Sem hesitar, Deidara gastou seu primeiro ponto de habilidade em maestria em explosivos, nível 1. Imediatamente, uma habilidade previamente bloqueada abaixo dela se tornou visível. Dragão C2 aprimorado. Dragão C2? Deidara conhecia essa técnica, um de seus futuros movimentos característicos. Era um enorme dragão de argila capaz de gerar bombas menores para bombardeios contínuos. Mas se a descrição do sistema estivesse correta, a versão aprimorada superaria a original em todos os sentidos.
A propósito, se a paz é o objetivo, por que não simplesmente eliminar Obito Uchiha ou Zetsu Negro? Ou esconder uma das bestas com cauda? Por que reviver Kaguya Otsutsuki só para derrotá-la? Deidara perguntou ao sistema, intrigado. E anfitrião, você se esqueceu de que vários outros Otsutsuki ainda estão à espreita. Sem subir de nível através do 10 caudas e da Kaguya, como você terá alguma chance quando eles chegarem? Além disso, interromper o renascimento de Kaguya prejudicaria o crescimento de Naruto e Sasuke, os filhos da profecia. Sem eles, você perderia seus aliados mais fortes, e o mundo ninja poderia realmente enfrentar a extinção. Então, a única opção é destruir o mundo shinobi, como na trama original, murmurou Deidara sombriamente. Capítulo 2. Em uma base escondida nas profundezas da Terra das Cachoeiras, Deidara finalmente ficou cara a cara com um homem que se autodenominava um deus, Pen. Então esse é o novato? Que piada. Só um pirralho. Uma voz zombeteira e desdenhosa ecoou das sombras. O som de passos se aproximando logo revelou duas figuras imponentes com as capas pretas características adornadas com nuvens vermelhas. Um deles usava um turbante branco, uma faixa de takigakuri riscada na cabeça e tinha olhos pequenos, verdes e redondos, que lhe conferiam uma aparência ameaçadora. O outro era um homem corpulento de rosto redondo, claramente a fonte do insulto anterior. Deviam ser Kakuzu e seu antigo companheiro de equipe, supus Deidara. Isso foi antes de Idan se juntar a Akatsuki. De acordo com o que ele se lembrava do enredo de sua vida passada, Kakuzu tinha uma péssima reputação por matar seus parceiros. Provavelmente os via como recompensas ambulantes. Afinal, mesmo os membros mais fracos da Akatsuki estavam no nível de Jounin de Elite, e qualquer recompensa por suas cabeças não seria pequena. Certamente não menor do que a de Azuma. E quem é esse cara de cara redonda? Não me diga que você também é um membro de pleno direito da Akatsuki? Você está me fazendo menosprezar essa organização, retrucou Deidara, sorrindo. Mesmo aos 12 anos, Deidara não se deixava subestimar. Sua força como Jounin de Elite lhe valeu esta luxuosa missão de recrutamento liderada pelo próprio Pen. Parece que o pirralho precisa aprender a respeitar os mais velhos. Posso, líder? O homem de rosto redondo franziu a testa com o orgulho visivelmente ferido. Mas na presença de Pen, ele ainda sabia manter o temperamento sob controle. Você pode. Pen assentiu a partir de sua projeção, transmitida para cá pelo jutsu de projeção astral. Seu corpo real, é claro, estava de volta a Megakuri. Isso deve ser divertido de assistir Ryukizami, mostrando seus dentes afiados de tubarão. O que você acha, Itachi-san? Um pouco de entretenimento para quebrar a monotonia? Itachi permaneceu em silêncio, seu comportamento estoico e imutável. Mas seu silêncio, como sempre, dizia muito. Era uma aprovação tácita. Kizami não se importava com a atitude fria do parceiro. Apesar da diferença de idade, Kizami respeitava Itachi profundamente, considerando um amigo e um mentor. Deidara, não me deixe esperando, disse Sasori em seu tom baixo e desapaixonado de sempre. Tic. Deidara estalou a língua, irritado. Eles o estavam testando, e Pen estava claramente usando isso como uma oportunidade para avaliar suas habilidades. Ótimo. Que eles testemunhem o brilhantismo da sua arte. Deidara enfiou a mão na bolsa de argila em sua cintura, e sua boca em forma de palma devorou avidamente um pedaço de argila branca. Mastigou metodicamente enquanto Deidara moldava sua primeira criação. Vamos começar com algo simples. Uma bomba de argila C1 deve servir por enquanto. Ele abriu a palma da mão e revelou um enxame de aranhas de argila em miniatura, com detalhes intrincados. Jogando-as no chão, ele as infundiu com chakra. As minúsculas aranhas cresceram até o tamanho de punhos e avançaram rapidamente, indo direto para o homem de rosto redondo que empunhava uma espada enorme. Técnica secreta, hein? Zombou o homem. Se vierem atrás de mim, vou manter distância. Apesar de sua atitude arrogante, o homem não era um novato. Comparado aos outros membros da Akatsuki, suas habilidades podiam ser limitadas, mas para os shinobi comuns, ele era nada menos que uma potência. Como um Jounin de Elite com vasta experiência em combate, ele rapidamente deduziu a necessidade de manter Deidara sob controle. Saltando para cima, chakra subiu até seus pés enquanto ele disparava pelas paredes superiores da caverna. Rápido! Os olhos de Deidara se arregalaram ligeiramente. Aquele cara era claramente um especialista em combate corpo a corpo, enquanto o próprio Deidara se destacava em combate de longa distância. Permitir que ele se aproximasse seria um problema. Vão! Deidara ordenou às aranhas, guiando-as em direção ao oponente enquanto recuava para ganhar distância. Enquanto isso, ambas as mãos mergulharam de volta na bolsa de argila para preparar o próximo movimento. A caverna apertada estava se mostrando uma desvantagem. Se estivessem ao ar livre, ele poderia invocar um pássaro de argila, alçar voo e encerrar a luta rapidamente com sua vantagem aérea. Inútil! Latiu o homem formando selos rápidos com as mãos. Estilo de fogo, balas de fogo. Suas bochechas inflaram antes de lançar uma série de 4 ou 5 bolas de fogo. Ele não mirava diretamente em Deidara, mas nas aranhas de argila que se aproximavam. Não há escolha, detone agora. Deidara fez uma careta. Embora sua argila fosse notoriamente fraca contra o estilo relâmpago, também não era invencível contra outros elementos. Se aquelas chamas atingissem, as aranhas derreteriam antes de explodirem. A arte é uma explosão. Deidara gritou, fazendo um sinal com a mão. As aranhas detonaram com uma série de estrondos retumbantes. As explosões lançaram pedaços de rocha do teto da caverna, obscurecendo temporariamente a área com uma nuvem de poeira e detritos. Legal, a maestria em explosivos já aumentou o poder das minhas bombas em 50%. E isso só no nível 1. Mal posso esperar para desbloquear as habilidades seguintes. De dentro da nuvem de poeira, a voz do homem ecoou. Eu não te disse? Inútil.
Saindo ileso exceto por um pouco de fuligem, ele avançou novamente. Estava claro que nenhum dos lados estava dando tudo de si ainda, aquilo era apenas um aquecimento. Liberação de fogo, bombardeio do tigre flamejante. Desta vez, um inferno rugindo surgiu, seu tamanho e intensidade muito superiores aos projéteis de fogo anteriores. Um jutsu de nível B interrompeu a retirada de Deidara. Agora eu peguei você. O homem fechou a distância para menos de 5 metros, saltando com a lâmina levantada para um golpe decisivo. Não subestime minha arte, seu desgraçado. Deidara gritou. De repente, uma centopeia de argila surgiu do chão, enrolando-se em volta do homem no ar. O que? Deidara sorriu ironicamente, colocando a mão no selo familiar. A arte é uma explosão. A centopeia detonou com um rugido ensurdecedor. Mas à medida que a fumaça se dissipava, a expressão de Deidara se azedou. Os restos da explosão revelaram apenas um tronco carbonizado. Jutsu de substituição? Quando? A risada zombeteira do homem ecoou de cima. Te peguei, pirralho. Descendo do teto com sua lâmina preparada, ele se moveu para finalizar a luta. Mas o sorriso irônico de Deidara retornou. Foi você quem caiu nessa, idiota. Outra centopeia surgiu do chão, dessa vez envolvendo os dois. O rosto do homem se contorceu em descrença. Você se explodiria só para me derrubar? Dificilmente, disse Deidara, presunçoso. O Deidara, capturado pela centopeia, desabou em um monte de argila branca. Um clone. Bingo. A resposta estava lá o tempo todo, quando as aranhas explodiram. A voz verdadeira de Deidara veio de trás. A arte é uma explosão. A explosão final sacudiu a caverna, enchendo-a de luz brilhante e fumaça. Capítulo 3. Do valor de choque de Kakuzu, mais 300. Nada mal para um pirralho, murmurou Kakuzu, saindo das sombras ileso. Como um ninja experiente, ele não era tolo o suficiente para atacar de cabeça sem avaliar as habilidades do oponente. Quando a aranha de argila detonou, cobrindo a área com uma nuvem de poeira, Kakuzu fez uma escolha sábia, uma escolha que espelhava a de Deidara. Ele criou um clone. Embora a breve conversa tenha sido emocionante, não foi o suficiente para impressionar os outros 4 presentes. Para eles foi como assistir crianças brincando de ninja, não vale a pena pensar 2 vezes. Agora que o aquecimento acabou, vamos ao que interessa, veio a voz da projeção fantasma colorida de Pen. Nosso alvo é um grupo rebelde de Takigakure. Sazori e Deidara, estou confiando esta missão a vocês. Ug, mais dessas pequenas tarefas? Sazori resmungou, claramente descontente. Deixe com a gente, Deidara interrompeu, entusiasmado. Ótima oportunidade para exibir minha arte. A verdadeira arte é eterna. Sazori retrucou. A Sazori dana, mas a beleza passageira é arte. A discussão se prolongou até a distância, provocando uma risada baixa de Kizami. Sangue fresco e cheio de energia, hein? Está na hora de irmos embora também, Itachi-san, disse Kizami enquanto se virava. A missão de Deidara e Sazori era eliminar um grupo de ninjas rebeldes liderados pelo desertor de Komogakure, Goda Taishi. Ele havia reunido um grupo de subordinados, criando uma base na Terra das Cachoeiras. Com Takigakure fraca demais para defender seu território, o grupo de Taishi assumiu o controle sem ser controlado. Ao chegar ao acampamento ninja rebelde, nem Sazori nem Deidara se preocuparam com o reconhecimento. Deidara simplesmente não era adequado para isso, enquanto Sazori achou a tarefa tediosa. No seu nível, apenas as 5 grandes nações Shinobi representavam algum desafio real. Sazori dana, deixe isso comigo, disse Deidara confiantemente. Eu odeio esperar, Deidara. Você sabe disso, não é? Respondeu Sazori, desinteressado em lutar contra aqueles fracos. Claro, dana. Só sente e observe. Deidara enfiou a mão na bolsa de argila e com a mão direita, moldou avidamente um enxame de gafanhotos de argila. Usando a floresta como cobertura, os gafanhotos avançaram silenciosamente. O que é isso? Disse um ninja desonesto, assustado por uma gafanhoto branco pousando em seu ombro. Idiota. Livre-se disso, latiu seu companheiro. Nunca se mexe com coisas desconhecidas. Espera, tem mais. Ei, tem um em você também. Tarde demais. A arte é uma explosão. Ha. Bum. Os 2 bandidos se desintegraram em uma explosão de fogo. Valor de choque de Fukuyama Mitsuru, mais 100. Valor de choque de Kojiro Hikaru, mais 100. Só uns míseros 100 cada, hein? Deidara resmungou. Então a força influencia o valor do choque. O que está acontecendo? O acampamento explodiu em caos, enquanto os bandidos restantes se dispersavam. 6 shinobi, cada um com características distintas, saíram correndo do acampamento. Seu líder, um homem de pele escura com um protetor de testa de Komogakure arranhado, berrava ordens. Era ninguém menos que Goda Taishi. Taishi-sama, Fukuyama e Kojiro. Eles estão mortos, relatou um dos bandidos sombriamente, segurando um fragmento de um protetor de testa destruído. Lá. Estou vendo alguém. Gritou outro ladino, avistando Sazori parado calmamente à distância. É só uma pessoa? Taishi franziu a testa, sua expressão escurecendo enquanto ele contemplava seu próximo movimento. Derrotem-no. 2 jovens bandidos avançaram imprudentemente contra Sazori, com kunai em mãos. Idiotas. Não entrem correndo sem limpar as armadilhas. Rugiu Taishi, mas era tarde demais. Quando a dupla pisou em um galho de árvore, aranhas de argila branca surgiram de sua parte inferior, agarrando-se às pernas deles. Um comando suave e as aranhas detonaram, reduzindo os bandidos a cinzas. Valor de choque de Mizuki Ayato, mais 100. Valor de choque de Sanujiro, mais 100. Valor de choque de Goda Taishi, mais 100. Mais 300, quase lá, murmurou Deidara com os olhos brilhando. Droga, praguejou Taishi. Embora a perda de subordinados pouco significasse para ele, eram peões descartáveis, a situação havia se tornado crítica. Suas forças estavam diminuindo e ainda não haviam identificado a presença principal do inimigo. Onde você está? Taishi rosnou, seu olhar percorrendo tudo ao redor.
Ele reforçou a formação defensiva com os 3 ladrões restantes, examinando todas as direções. Cuidado! Um aviso veio de trás dele. Taishi se virou e viu vários pássaros de argila branca, cada um do tamanho de uma cabeça humana, voando em sua direção em alta velocidade. De novo não, rosnou Taishi. As aranhas de argila anteriores já eram um problema, mas essas aves maiores eram, sem dúvida, mais perigosas. Estilo relâmpago, shuriken. Taishi infundiu chakra de raio em suas shurikens, lançando-as com precisão. Elas atingiram os pássaros de argila, prendendo-os às árvores próximas antes que pudessem detonar. Tique maldito estilo relâmpago. Deidara cuspiu em frustração. Suas bombas de argila estavam em desvantagem contra técnicas de relâmpago. Eu encontrei você. Taishi saltou para o topo das árvores e avistou Deidara montado em um enorme pássaro de argila bem acima. Para o inimigo poder voar. Irritante, murmurou Taishi. Ainda assim, render-se não era uma opção. Ninjas capturados enfrentavam destinos piores que a morte. Estilo relâmpago, lança de trovão. Taishi formou várias lanças de relâmpago e as arremessou em direção a Deidara. Muito lento. Concentre-se nos seus homens, provocou Deidara. De baixo, vinha o som de mais explosões e gritos agonizantes. A argila de Deidara havia dizimado os bandidos restantes. Valor de choque mais 300. Finalmente subi de nível. Deidara sorriu. Agora, hora de acabar com você. Taishi cerrou os dentes. Sozinho e em desvantagem, preparou-se para sua resistência final. Capítulo 4. A única opção era correr. Goda Taishi mergulhou na densa floresta abaixo, zigue-zagueando por entre árvores imponentes para se esconder enquanto corria cada vez mais para dentro da mata. Nem pense em fugir. Rosnou Deidara, perseguindo-o em cima de um pássaro de argila. Suas 2 mãos estavam enfiadas nas bolsas de argila, com as palmas voltadas para baixo, cuspindo continuamente pequenas figuras brancas semelhantes a gafanhotos. Essas minúsculas criações de argila caíram no topo das árvores abaixo e, com um estalo agudo, expandiram-se para bombas do tamanho de dedos, correndo atrás de suas presas. Nesse terreno emaranhado, explosivos tão pequenos eram muito mais eficazes. Seu tamanho diminuto tornava impossível para Taishi neutralizar todos eles. Mesmo uma única explosão não causaria dano crítico, mas seria o suficiente para desacelerá-lo. E quando isso acontecesse, o enxame de bombas de argila o dominaria. Droga! Armadura de relâmpagos. Percebendo a intenção de Deidara, Taishi despejou seu chakra em um jutsu avançado de liberação de relâmpagos, no qual mal era proficiente. Uma aura crepitante de relâmpagos o cercava, oferecendo proteção enquanto ele avançava. Esta técnica, uma versão inferior do modo de chakra de liberação de relâmpagos, dominada pelos Raikages, ainda era classificada como Rank A. A dificuldade de sua execução exauria Taishi, cujas habilidades estavam apenas no nível Jounin. Parece que acabou para você. Vamos ver como você lida com isso. Deidara sorriu ironicamente. Após vários minutos de perseguição incansável, as reservas de chakra de Taishi estavam quase esgotadas, sua respiração ofegante e seus movimentos hesitantes. C2, tipo padrão serpente. As mãos de Deidara moldaram uma enorme cobra de argila com mais de 10 metros de comprimento. Ela deslizou a uma velocidade que desafiava seu tamanho, bloqueando a rota de fuga de Taishi. Em um instante, a serpente se enrolou em uma grande árvore, prendendo Taishi firmemente contra seu tronco, deixando-o imobilizado. Maravilhe-se com a minha arte. Deidara exclamou com satisfação. É mais 500 pontos de valor de choque pela reação de Goda Taishi. É interface do sistema. Sistema de artista mais forte. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 350-2000. Pontos de habilidade, 1. Habilidades desbloqueadas. Maestria explosiva nível 1. Naizu. Suba de nível. Deidara não hesitou em alocar seu ponto de habilidade ao dragão C2 aprimorado. Com isso, ele agora tinha um trunfo formidável, capaz de desafiar até mesmo oponentes de nível quase Kage. Deidara, você está atrasado. Eu disse para não me fazer esperar, disse uma voz familiar. Sazori se aproximou, manobrando Iruko com sua postura impassível de sempre. A arte deve ser saboreada, Sazori Dana. A expectativa faz parte da experiência, brincou Deidara. Tic. Essa bobagem não é arte, Sazori zombou, nada impressionado. Chega. Já que completamos a missão, vamos encontrar um lugar para descansar. Tenho marionetes para trabalhar, e você claramente tem arte para refinar, acrescentou Sazori, sem interesse em prolongar a brincadeira. Com isso, os 2 membros da Akatsuki foram até uma cidade próxima e garantiram hospedagem. Ah, nada supera isso, exclamou Deidara, reclinado na área comum da pousada com um espeto de dango. Sua boca direita devorou um pedaço, sua boca frontal mordeu outro, enquanto sua boca esquerda sorveu chá. Esse método único de comer em velocidade tripla atraiu olhares curiosos dos outros clientes. Sazori, por sua vez, permanecia em silêncio, encarando Deidara. Sua expressão, ou que poderia passar por uma, refletia uma leve irritação. Coma tudo sozinho. Vou voltar para o meu quarto para trabalhar nas minhas marionetes, murmurou Sazori antes de recuar. Ele já havia se livrado de desejos mortais como comer há muito tempo, mas os olhares críticos dos outros clientes testavam até mesmo sua apatia. Enquanto Deidara desfrutava de sua refeição, um garoto gordinho próximo o observava com admiração. Uau! Que legal! Exclamou ele, maravilhado com a capacidade de Deidara de comer 3 vezes mais rápido que o normal. Claro que sim. Deidara sorriu, dando uma piscadela para o garoto. Mais tarde naquela noite, Deidara encostou-se na porta da oficina de Sazori, sorrindo maliciosamente. Ei, Sazori Dana, como você consegue dormir com esse visual? Sazori fez uma pausa, com as mãos ainda entre as partes da marionete. Isso é um corpo de marionete, idiota. Que tipo de pergunta é essa?
Ah, certo, certo. Mas não parece apertado lá dentro? Como se você fosse um daqueles insetos assustadores todo encolhido. Deidara, eu juro que vou te matar. A cauda de Iruko disparou, sua ponta afiada brilhando perigosamente enquanto avançava em direção a Deidara. Ei, calma, Sazori Dana. Isso aqui é uma pousada. Você vai destruir tudo e nós vamos ter que pagar por isso. Deidara gritou, desviando freneticamente. Eu estava brincando. Foi mal. Mas a discussão foi interrompida por uma pressão avassaladora de chakra que inundou a área. Momentos depois, um ninja voou através da parede, seguido por uma enorme cauda vermelho escura, destruindo a pousada com um único golpe. Que diabos? Esse chakra é insano! Exclamou Deidara. É uma besta com cauda, disse Sazori friamente, imperturbável diante da destruição. A julgar pela localização, deve ser os 7 caudas de Takigakure. Parece ter enlouquecido. Os lábios de Deidara se curvaram em um sorriso animado. Ah, isso pode ficar interessante. E pelo menos não precisamos mais pagar pelos danos. Virando-se para Sazori, ele acrescentou. O que você diz, Sazori Dana? Os 7 caudas seria uma obra de arte incrível, não acha? Chato, respondeu Sazori. Ainda estamos na fase de coleta. Sem ordens do líder, enfrentar uma besta com cauda é inútil. O que houve? Não me diga que você está com medo de perder para os 7 caudas. Deidara provocou. O silêncio de Sazori dizia tudo. Enquanto as técnicas explosivas de Deidara eram perfeitas para lidar com inimigos grandes e poderosos, o combate baseado em marionetes de Sazori era inadequado para lutar contra uma criatura tão massiva e destrutiva quanto uma besta com cauda. Ele poderia usar a marionete do terceiro Kazekage com sua liberação magnética, mas mesmo isso seria uma aposta arriscada. Em contraste, o estilo especializado de Deidara era feito sob medida para esse tipo de batalha. O sorriso em seu rosto se alargou enquanto ele caminhava em direção à carnificina. Não se preocupe, Dana. Vou te mostrar como é a verdadeira arte. Capítulo 5. Deidara, você está tentando se matar? Disse Sazori sombriamente, com a voz baixa e ameaçadora. A cauda escorpiana de Iruko balançava ameaçadoramente no ar, pronta para atacar a qualquer momento. Para Deidara, no entanto, isso não passava de um sinal da crescente irritação de sua parceira. É tarde demais para desistir agora, não é? Deidara sorriu. Os shinobi de Takigakure que protegiam os Jinchuriki dos 7 caudas estavam mortos ou incapacitados. Naturalmente, as assinaturas de chakra mais fortes que restaram Sazori e Deidara tornaram-se os novos alvos da ira do Jinchuriki furioso. Uma cauda de chakra vermelho escura disparou de repente, atingindo o chão onde os 2 Akatsuki estavam momentos antes. O impacto destruiu a rua, espalhando pedaços de destroços. Tique, que chatice, murmurou Sazori. Ele manobrou Iruko para o telhado de um prédio próximo, encarando o Jinchuriki furioso. Sazori, se você não consegue lidar com isso, deixa comigo. Eu te mostro minha arte, sim. Deidara disparou no ar em seu pássaro de argila. Seu plano era claro, atrair os Jinchuriki para longe da cidade para evitar baixas desnecessárias. Apesar de ser um ninja rebelde, Deidara não era completamente indiferente a vidas inocentes. Perfeito. Hora de testar minha mais nova obra-prima. Deidara enfiou a mão na bolsa de argila e retirou um enorme pedaço de argila branca. Levando-o à boca, mordeu e começou a mastigar. Criar uma bomba daquele tamanho exigia a precisão extra da boca especializada. Vindo atrás de mim, é? Deidara murmurou, observando o Jinchuriki dos 7 caudas avançar, 3 caudas de chakra já visíveis. Deleite-se com minha arte. C2 a dragão aprimorado. Com um rugido estrondoso que ecoou pela floresta, um colossal dragão de argila alçou voo. Seu corpo maciço e rotundo se estendia por mais de 20 metros de comprimento, com uma envergadura igualmente ampla. Ao contrário da imagem elegante e poderosa de um dragão tradicional, este parecia volumoso e desajeitado. Uma escolha de design que refletia seu verdadeiro propósito. O dragão não era apenas uma arma, era uma fábrica de bombas. Atualização do sistema. Valor de choque de Sazori, mais 500. Valor de choque dos 7 caudas, mais 800. Nem mesmo Sazori conseguiu esconder sua surpresa ao olhar para o enorme dragão de argila que rivalizava em tamanho com uma besta com cauda. Então essa é a arte daquele pirralho. Nada mal. Deidara deu um sorriso irônico. As notificações do sistema confirmavam. Ele conseguirá impressionar até mesmo um shinobi de alto nível como Sazori. O sentimento de orgulho era inebriante. Agora vamos ver o que você acha disso. A drenagem de chakra foi intensa, com gotas de suor se formando na testa de Deidara. O dragão de argila voou mais alto no céu noturno, abrindo sua enorme boca. Com um estrondo, cuspiu um dragão de argila menor, aproximadamente do tamanho de um carro, que disparou em direção aos Jinchuriki furiosos lá embaixo. O dragão menor mergulhou em direção ao solo, explodindo com impacto em uma explosão brilhante de fogo e luz que iluminou a floresta. Mas quando a fumaça se dissipou, os 7 caudas emergiu ileso. O Jinchuriki rosnou e sua 4ª cauda começou a se formar. Tic, um tiro certeiro não foi suficiente? Pois então, tente isso. Deidara ativou a armadilha que havia plantado antes. Uma enorme centopeia de argila surgiu do chão, enrolando-se ao redor do Jinchuriki e prendendo no lugar. Agora vamos ver como você lida com uma explosão tão perto. A centopeia detonou e por um instante a noite ficou mais clara que o dia. Mas quando a poeira baixou, os 7 caudas rugiu mais uma vez, agora ostentando uma 5ª cauda. Sazori observou a transformação com curiosidade. Essa liberação progressiva de caudas de chakra é a única. Nem mesmo Shukaku faz isso. De repente as asas dos 7 caudas se contraíram, formando rapidamente penas de chakra. Com um bater de asas poderoso, o Jinchuriki alçou voo. Ah, sim, ele pode voar.
Deidara deu um tapa na testa percebendo seu erro. O dragão de argila, embora poderoso, estava longe de ser ágil. Uma batalha no ar seria desastrosa. Acho que vou ter que intensificar. Deidara realizou mais uma série de selos de mão. Arte secreta, ninho do dragão. O corpo do dragão de argila começou a encolher enquanto ele cuspia dezenas de enormes ovos de argila branca. Ao caírem em direção ao chão, eclodiram no ar, revelando um enxame de dragões de argila menores, de vários formatos e tamanhos. Contemplem minha obra-prima. Primeiro, os filhotes de batalha. Esses dragões pequenos e elegantes, aproximadamente do tamanho de um humano, foram criados para combate corpo a corpo, usando garras e dentes afiados para destruir seus inimigos. Próximo, esses dragões maiores, parecidos com pterossauros pré-históricos, voavam alto e mergulhavam com precisão mortal, com seus bicos afiados capazes de perfurar armaduras. E finalmente, os guardiões e as mães dragões. Os guardiões, os maiores do grupo, eram cobertos por escamas brancas e projetados para a defesa. Eles pairavam protetoramente perto de Deidara, prontos para interceptar ataques. As mães dragões eram essencialmente versões menores do dragão C2 original, cada uma capaz de produzir mais explosivos. Atualização do sistema. Valor de choque de Sazori, mais 500. Valor de choque do Sete Caudas, mais 800. O enxame de dragões cercou o Sete Caudas, assediando-o implacavelmente. O Jinchuriki rugiu de frustração, lançando uma enorme esfera de chakra negro e denso acima de sua boca. Uma bijudama, você só pode estar brincando. Deidara começou a suar. Rapidamente detonou os dragões de argila mais próximos, tentando interromper a formação da bomba. Ao mesmo tempo saltou para trás, montando em um pássaro de argila menor para se distanciar da explosão iminente. Bom, a bijudama rasgou o céu, indo direto para a localização de Deidara. Acho que vou ter que sacrificar os guardiões por isso, murmurou Deidara, preparando-se para interceptar o ataque mortal. A arte exige sacrifício. Com um grito final, ele desencadeou as explosões. O campo de batalha se iluminou mais uma vez enquanto a luta prosseguia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Valor de choque de Sazori mais 800. Valor de choque do Sete Caudas mais 1000. O Sete Caudas, hein? Parece que você também entende de arte. Deidara sorriu, colocando a cabeça para fora de trás do seu dragão de argila. A bijudama havia sido neutralizada pelo seu dragão explosivo, deixando-o confiante agora de que conseguiria lidar com outro golpe. Confiando nos restos de seu dragão C2 e sua versão aprimorada, Deidara imaginou que conseguiria resistir a mais duas bijudamas. Mas a julgar pelo estado de fúria dos Jinchuriki dos Sete Caudas, seu corpo provavelmente estava chegando ao limite. Ele duvidava que conseguissem disparar mais 3. Está com pouca argila? Deidara enfiou a mão na bolsa, apenas para encontrá-la quase vazia. Não que isso importasse, suas reservas de chakra estavam igualmente esgotadas. Mesmo com mais argila, criar outro dragão C2 aprimorado seria impossível, mesmo o normal estava fora de alcance agora. Se for esse o caso, vou acabar com vocês no próximo ataque. Ao ver os Sete Caudas atacando outra bijudama, Deidara decidiu atacar primeiro. Ele ordenou que seus dragões se aproximassem rapidamente da besta com o objetivo de interceptar o ataque. A explosão e a onda de choque resultantes ainda causariam danos significativos. Bip! O som da bijudama avançando ecoou ameaçadoramente. O Sete Caudas notou a manobra de Deidara, mas não conseguiu detê-lo no meio do ataque. Em seu estado frenético, o Jinchuriki não tinha inteligência para reagir rapidamente a tais táticas. A arte é uma explosão. Bum! Uma explosão brilhante rompeu como um segundo sol brilhando no céu. Sua luz iluminou até mesmo a vila distante e escura, sem falar no epicentro da explosão. Valor de choque de Sazori mais 1000. Valor de choque dos Sete Caudas mais 2000. Aquele Deidara. Ele é tão imprudente, murmurou Sazori, escondendo-se no subsolo com sua marionete Iruko. A enorme onda de choque irradiou da posição dos Sete Caudas, arrasando a floresta ao redor em uma cratera com centenas de metros de largura. Sucesso! Minha arte é realmente incomparável. Deidara desceu em seu pássaro de argila, pousando ao lado do inconsciente Jinchuriki de Sete Caudas, um homem idoso e magro com uma palidez mortal. Espera aí, o Jinchuriki dos Sete Caudas não deveria ser uma jovem? Mais ou menos da mesma idade que Naruto ou Sasuke, pensou Deidara, perplexo. Parece que esse velho ainda não passou o bastão. Talvez esse episódio de frenesi seja o que o mata, levando a transferência dos Sete Caudas para o próximo hospedeiro, assim como na história original. Não lhe resta muito tempo, comentou Sazori, emergindo do subsolo. Podemos levá-lo de volta ao chefe, sugeriu Deidara. Afinal, é uma besta com cauda. Se já a capturamos, devemos selá-la agora em vez de deixá-la causar problemas para o próximo Jinchuriki. Faça como quiser, respondeu Sazori friamente. Sazori-senpai, não me diga que você está chateado porque minha arte ofuscou a sua. Deidara, você quer morrer? Você não pode me bater, Sazori-senpai. Deidara provocou enquanto seu pássaro de argila voava pelo ar. Ah, o Jinchuriki dos Sete Caudas, disse Pen, sua imagem holográfica aparecendo em tons multicoloridos. Apesar da frieza, um lampejo de emoção cruzou seu rosto. Essa captura estava adiantada, ele não planejava começar a coleção da besta com cauda por vários anos. Ninguém os identificou, presumo? O Rinnegan de Pen atingiu Deidara e Sazori. Não. O Sete Caudas cuidou do shinobi de Takigakuri que tentavam impedir sua fúria antes mesmo de chegarmos, respondeu Sazori. Bom,
Afaste-se por enquanto. Jutsu de invocação. Estátua de Gedo. A terra tremeu quando uma enorme figura humanoide emergiu, com seus 9 olhos fechados e as mãos algemadas erguidas. Seu tamanho fazia a maioria das bestas com cauda parecer pequena, e mesmo como uma carcaça sem vida, sua aura opressiva rivalizava com a do furioso Sete Caudas. Deidara não conseguiu esconder sua admiração. A estátua de Gedo é muito mais impressionante pessoalmente. Dá vontade de explodi-la. Pen suspirou. Esta é a estátua Gedo. É usada para selar as bestas com cauda. Quanto ao resto você aprenderá com o tempo. Pen atingiu o polegar direito da estátua. Alinhem-se de acordo com suas posições. Estou convocando uma reunião da Akatsuki para discutir nossos novos objetivos. Pouco tempo depois, o restante dos membros da Akatsuki apareceu via holograma. Assim como Deidara e Sasori, a maioria estava vendo a estátua de Gedo pela primeira vez. Apenas Conan e Zetsu pareciam imperturbáveis. Espere, como uma planta carnívora ambulante pode ser um dos nossos membros principais? Uma voz sarcástica ecoou por entre os dedos da estátua. Deidara sorriu ironicamente juntando-se a ele. Zetsu, você é uma planta com forma humana ou um ser humano com forma de planta? Você consegue fazer fotossíntese? Quem fala é você, retrucou Zetsu branco. Um bombardeiro louco com 3 bocas não tem espaço para julgar ninguém. Pen elevou a voz, silenciando a conversa. Chega. Reunião da Akatsuki, oficialmente aberta. Capítulo 7. Pen estava sobre o polegar direito da estátua de Gedo, seu Rinnegan varrendo os membros reunidos. Com uma voz ainda fria, mas carregada de um raro toque de fervor, ele começou. Agora que a maioria dos membros da Akatsuki foi recrutada, é hora de revelar nosso objetivo final. Objetivo final? Essa declaração chamou a atenção até dos membros mais estoicos. Uchiha Itachi, perpetuamente enigmático, Sasori, geralmente indiferente, e Kakuzu, calmo e calculista, todos reagiram visivelmente, voltando seus olhares para Pen. Afinal, esse líder misterioso, dono do lendário Rinnegan, os olhos que se dizia pertencerem apenas ao sábio dos 6 caminhos, era um mito vivo. Tal figura naturalmente chamava a atenção deles. Pen continuou. O objetivo da Akatsuki é dividido em 3 etapas. A primeira etapa foi acumular riqueza. Graças a anos de esforço, esta fase está essencialmente concluída. O segundo estágio é usar essa riqueza como base para estabelecer uma organização mercenária que domine o mundo shinobi. Espere. Idan, sempre irreverente e sem medo de nada além de seu deus, interrompeu com um sorriso de escárnio. Qual a diferença entre isso e ser só mais uma vila shinobi? Aceitar missões por dinheiro? Tentar ser o líder de uma vilazinha fraca e falida? Que chato. Pen soltou uma risada fria. Nenhuma nação disposta a nos contratar? Você não poderia estar mais enganado. Ele elaborou. Deixe-me explicar. No sistema atual de vila shinobi, as taxas de missão representam uma grande parte das finanças de uma vila. Para manter sua escala, essas vilas dependem de um nível constante de conflito. No entanto, nesta era, pequenas escaramuças acontecem com frequência, mas guerras em larga escala desapareceram. Isso forçou aldeias, especialmente as menores, a reduzirem suas áreas devido à falta de recursos. Mas a redução compromete sua capacidade de resposta a emergências. É aqui que a Akatsuki entra. Ao minar as vilas menores com taxas mais baixas e alavancar o poder das bestas com cauda, monopolizaremos gradualmente a guerra. Quando as vilas maiores não puderem mais se sustentar, elas também ruirão. A voz de Pen ficou mais fria quando ele concluiu. Isso nos leva ao nosso terceiro estágio, dominação mundial. Deidara não pôde deixar de refletir em particular. Será que ele não está revelando seu verdadeiro objetivo de paz mundial porque não confia em nós? Ou será que ele mesmo duvida da probabilidade de sucesso e se sente envergonhado de admitir isso? De qualquer forma, se Deidara já não soubesse dos desenvolvimentos futuros da trama, ele poderia ter aplaudido o discurso. No mínimo, o projeto era ambicioso, atraente e surpreendentemente viável. No entanto, a julgar pelas reações dos outros, era evidente que não estavam totalmente convencidos. A sinistra estátua de Gedo, em particular, levantava suspeitas. Qual seria o seu verdadeiro propósito? A grande visão de Pen parecia impressionante, mas o que eles, os membros, ganhariam com isso? Pen, imperturbável diante do ceticismo, parecia encarar o grupo como meros instrumentos. Afinal, Zetsu não era seu verdadeiro subordinado, e Itachi tinha seus próprios planos ocultos. Os demais eram orgulhosos e indisciplinados, não o tipo de pessoa que pudesse ser controlada com meras palavras. Pen não era Naruto nem Orochimaru, faltava-lhe o dom da persuasão. Agora, vamos prosseguir com o selamento dos 7 caudas, declarou Pen. O processo levará 3 dias. A técnica de selamento será transmitida a todos em breve. Durante esse tempo, garantam que suas formas físicas estejam seguras. Através de seu anel, Deidara recebeu a técnica de selamento, os 9 selos consumidores dos dragões fantasmas. Parecia tão imponente nos primeiros capítulos da história, mas parecia cada vez mais ridículo em retrospecto. Afinal, Madara e Obito conseguiram selar bestas com cauda quase instantaneamente. 3 dias, resmungou Idan. Ainda preciso rezar para Jashin-sama. Calha a boca, Idan, Kakuzu retrucou. Ei, Kakuzu, você acha que eu quero fazer isso? É a doutrina. Você sabe como é chato rezar todo dia? Mais uma palavra e eu mato você. Sim, boa sorte com isso, Idan respondeu despreocupadamente. Deidara, ansioso para aproveitar o tempo de inatividade, ativou seu sistema. Sistema de Artista Supremo. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 2.754.000. Pontos de habilidade, 2. Habilidades desbloqueadas. Maestria em explosão nível 1, dragão aprimorado C2. Selar os 7 caudas trouxe ganhos significativos. O valor de choque de Sasori e dos 7 caudas lhe rendeu 2 níveis. A má notícia.
Cada novo nível exigia um valor de choque adicional de 1000, o que significava que o progresso logo desaceleraria. Mas não adiantava se preocupar com isso agora, era melhor decidir como alocar seus pontos de habilidade. Deidara revisou suas opções. Minas especiais C1. Explosivos de alta temperatura. Alcance de detonação estendido. O ramo de explosivos de alta temperatura era particularmente tentador, levando a uma árvore de habilidades extensa. No entanto, Deidara decidiu que seu atual dragão C2 era suficiente por enquanto. Em vez disso, considerou investir em outras categorias, como reforço de chakra do ramo ninjutsu. Com apenas 12 anos, suas reservas de chakra ainda eram limitadas. Ele quase ficou sem chakra durante a luta contra os Jinchuriki dos 7 caudas. No final, ele dividiu seus pontos, desbloqueando argila avançada na categoria materiais e reforço de chakra em ninjutsu. Por que meu chakra não parece mais forte? Ele murmurou. E anfitrião, o aprimoramento de chakra funciona gradualmente. A partir de agora, todo o crescimento natural de chakra dobrará até você atingir seu limite físico. Nada mal. Embora não tenha sido um impulso instantâneo, os benefícios a longo prazo foram inegáveis. E quanto ao argila avançada? Ele perguntou ao sistema. O argila melhorada é uma versão otimizada da sua argila original, oferecendo maior resistência, menor consumo de material e poder explosivo ligeiramente aprimorado. Deidara notou uma habilidade chamada argila resistente a raios no nível seguinte. Espere, isso significa que finalmente posso superar minha fraqueza por técnicas de raios? Correto. Argila resistente a raios oferece resistência significativa a raios, eliminando seu efeito incapacitante em suas bombas. No entanto, requer um ponto de habilidade e as lâminas relâmpago dos 7 espadachins ninja para desbloqueá-la. Isso resolveu a questão. Assim que o 7 caudas fosse selado, Deidara voltaria sua atenção para a argila resistente a raios. Capítulo 8. Sazori, você está planejando transformá-lo em uma marionete? Deidara perguntou curioso, observando Sazori guardar o cadáver do Jinchuriki dos 7 caudas. Embora a besta com cauda tenha sido extraída, ele foi um Jinchuriki por muito tempo. Traços de chakra de besta com cauda provavelmente ainda persistem em seu corpo. Ele será uma excelente adição à minha coleção, respondeu Sazori, falando mais do que o normal, um claro sinal de seu entusiasmo. Deidara zombou por dentro. A julgar pelas intenções de Sazori, esta marionete provavelmente seria comparável a Kinkaku e Jinkaku, capaz de transformações parciais leves, mas longe de ser capaz de liberar uma bijudama. Mesmo o Jinchuriki dos 7 caudas totalmente intacto não resistiria à minha arte. Sazori, sua arte se resume a catar minhas sobras agora? Provocou Deidara, sorrindo presunçosamente. Parece que o debate sobre qual arte reina suprema está encerrado. Deidara, calha a boca antes que eu te mate, Sazori retrucou irritado. 3 dias se passaram antes que Sazori terminasse de criar a marionete. Ao saírem da caverna, a luz do sol os atingiu, e Deidara sentiu uma estranha sensação de desorientação, como se anos tivessem se passado desde a última vez que vira o sol. Sazori, você já descobriu a localização de Kurozuki Raiga? Perguntou Deidara. Enquanto esperava, Sazori já havia emitido ordens para coletar informações. Sua extensa rede de informantes se estendia por todo o mundo ninja. Ele está na Terra da Grama, respondeu Sazori, recuperando um pergaminho de um ponto de entrega previamente combinado. Usando uma técnica especializada para abri-lo, ele decifrou a mensagem codificada antes de retransmitir a informação. O que ele está fazendo lá? Perguntou-se Deidara em voz alta. Ele se lembrou da história original em que Raiga fugiu do país da água e acabou enfurnado no país dos rios, tornando-se um autoproclamado tirano de uma mina de ouro enquanto criava um menino chamado Hamaru. Eventualmente, ele foi derrotado por Naruto e Neji, mas esse evento ainda estava a mais de 4 anos de distância. A principal preocupação de Deidara era se Raiga já havia desertado de Kerigakuri. Se Raiga ainda fosse leal à névoa, atacá-lo seria imprudente. Mas se ele estivesse na Terra da Grama, a questão era completamente diferente. Dizem que há uma garota Uzumaki lá com a habilidade de curar os outros permitindo que a mordam. Ele provavelmente está tentando capturá-la, especulou Sazori. Então é aqui que Karin entra em cena, pensou Deidara intrigado. Aparentemente, antes de Raiga bancar o tirano na Terra dos Rios, ele se envolveu em outras atividades nefastas. Detalhes tão insignificantes nunca foram revelados na história original. Acha que ele vai conseguir? Perguntou Deidara, acompanhando o passo de Sazori. Um perdedor derrotado como ele. Vila da Grama pode ser pequena, mas ainda tem alguma força, respondeu Sazori com naturalidade. A pedido de Deidara, os dois abandonaram o ritmo tranquilo e viajaram a toda velocidade. A Terra da Grama fazia fronteira com a Terra das Cachoeiras, então chegaram em menos de meio-dia. Aquele cara de cabelo verde, olheiras e boca grande. É Kurozuki Raiga? Murmurou Deidara, tentando trazer à tona suas memórias. Embora sua lembrança estivesse turva, a aparência estranha de Raiga o fez reconhecê-lo vagamente. Devo dizer que a aparência dele é distinta, comentou Deidara secamente. Parecia que os 7 espadachins ninja originais tinham uma tendência infeliz para uma estética peculiar. Raiga estava armado com suas lâminas relâmpago gêmeas, enfrentando um grupo de ninjas da planta. Entre o shinobi da planta estava uma garotinha de cabelos ruivos, óculos enormes de armação preta e roupas comuns. Marcas de mordidas cobriam sua pele exposta e sua expressão era uma mistura de medo e exaustão. Ei, cabelo verde, entreguem suas lâminas. E vocês da Vila da Grama, me deem a garota. Sejam bonzinhos e eu pouparei suas vidas, gritou Deidara ousadamente, entrando no tenso impasse. O ninja da grama caiu na gargalhada. Quem é esse garoto falando tanta bobagem? Zombou um deles. Acho que vamos lidar com você e o ninja rebelde ao mesmo tempo. Se você quer minhas lâminas, então traga sua vida como pagamento. Raiga rugiu, claramente ofendido por ter sido dispensado por uma criança qualquer. Tic.
Parece que falar não vai adiantar. Hora de mostrar minha arte, murmurou Deidara, enfiando a mão na bolsa de argila. As bocas em suas palmas devoravam avidamente pedaços de argila, suas línguas se movendo enquanto moldavam o material. C1, tipo padrão aranhas. Deidara exclamou, liberando o enxame de aranhas de argila que avançaram em direção a Raiga e ao ninja da grama. Esse garoto está zombando da gente? Murmurou o ninja da grama, irritado, notando que Deidara havia mirado em ambos os lados. Mas a irritação rapidamente deu lugar à cautela quando eles começaram a recuar. Uma regra tácita de sobrevivência no mundo ninja era evitar qualquer coisa que não pudessem entender imediatamente. Estilo vento, projétil de vácuo, declarou um dos ninjas da grama, liberando uma poderosa rajada de vento que dispersou as aranhas que se aproximavam. Agora, usem kunai, gritou outro ninja da grama. A kunai prendeu as aranhas de argila no chão. Um chunin da grama mais jovem sorriu ironicamente. Não é tão difícil, né? Cuidado, gritou um jonin, empurrando o chunin para o lado enquanto uma enorme centopeia de argila irrompia do chão. Embora errasse o alvo, Deidara permaneceu imperturbável. Minha arte não é sobre golpes diretos, disse Deidara, com um sorriso no rosto. Hora do grande finale. Katsu. A explosão atingiu o campo de batalha, enviando ondas de choque que renderam a Deidara uma série de notificações. Valor de choque mais 100. Valor de choque mais 100. Valor de choque mais 100. A enxurrada de valor de choque alegrou o dia de Deidara. Assim que a luta terminasse, ele teria o suficiente para subir de nível e desbloquear a argila anti-relâmpago. Para onde você está olhando, pirralho? Perguntou uma voz atrás. O ninja da grama emergiu da terra, com a kunai pronta para atacar as costas de Deidara. Você acha mesmo que eu estaria despreparado? Zombou Deidara. Olhe mais para si mesmo. O quê? O ninja da grama congelou, confuso. Pequenas centopeias de argila rastejavam por todo o seu corpo, plantadas ali por Deidara no início da batalha. Katsu. A explosão reduziu o suposto assassino a escombros. Um clone, comentou Deidara. Como esperado de uma batalha ninja, sempre cheia de reviravoltas. Capítulo 9. No campo de batalha, Deidara enfrentou um grupo de shinobi da Vila da Grama. À margem, Kurozuki Raiga não demonstrou intenção de intervir. Para ele, o resultado ideal seria a destruição mútua. Caso contrário, ele ainda poderia observar as habilidades deles sem se arriscar. Não havia necessidade de se intrometer prematuramente. Cuidado, pessoal. Essas coisas brancas que ele faz vão explodir, gritou Kawamura Dou, o jounin da Vila da Grama. Mais cedo, o esquadrão deles havia sofrido ferimentos leves com a explosão de uma centopeia de argila. Felizmente, eles não se feriram gravemente e tinham um kit médico de primeira linha em Karin. Apenas uma mordida dela poderia curá-los. Não havia nada a temer. Mas contanto que não deixemos os brinquedos brancos deles se aproximarem, eles são inofensivos, certo? Um jounin de temperamento explosivo saltou para a frente, confiante de que havia descoberto a técnica de Deidara. Dar uma lição em um pirralho como aquele não deveria ser um problema. Liberação de terra, lanças do pilar de pedra. Outro ninja da planta formou selos de mão, e o chão sob Deidara de repente explodiu com espinhos afiados, forçando-o a saltar para longe. Boa, Naoto. Continue assim. Eu o afastei daquele lugar. Chega de centopeias de argila espreitando no subsolo. O ninja da liberação de terra gritou encorajamento. Um trabalho de equipe nada mal, brincou Deidara. C1, serpente. Das bocas em suas palmas, duas enormes cobras de argila emergiram, deslizando em direção ao jounin da grama, Naoto. Calma. Liberação de terra, prisão do pilar de pedra. Liberação de água, chicote de água. A resposta coordenada foi rápida. À esquerda, a serpente de argila foi imobilizada por pilares de pedra que se erguiam. À direita, a outra serpente foi capturada por um chicote de água, impedindo-a de avançar. Morra! Naoto já estava em cima de Deidara com a kunai na mão, forçando-o a dar um mortal para trás, para fora do alcance. Te peguei agora. Uma voz surgiu das sombras atrás de Deidara. A verdadeira armadilha não era o ataque de Naoto, mas um clone furtivo da terra, armado anteriormente. O clone se dissolveu quando o novo atacante apareceu, preparando seu golpe final. O ninja da grama rapidamente formou selos de mão com as bochechas inchadas enquanto inclinava a cabeça para trás, reunindo poder para a técnica. Liberação de vento, onda de vácuo. Uma lâmina de vento, quase invisível, mas claramente discernível por seus contornos afiados, avançou em direção a Deidara, cortando-o ao meio na cintura. Nós o pegamos? O ninja da grama explodiu em aplausos. Em Naruto, sempre que você pergunta isso, a resposta é sempre não, zombou Deidara, aproximando-se de Sasori. O Deidara morto era apenas um clone de argila, uma finta ninja clássica. Batalhas ninjas são sempre cheias de reviravoltas, sim. Deidara, você é muito lento. Deixe que eu cuido disso, disse Sasori com a voz rouca e baixa enquanto a cauda de sua marionete, Iruko, disparava para frente. A ponta afiada da cauda brilhava com um veneno negro arroxeado. De jeito nenhum, Sasori-senpai. Esses são meus alvos. Deidara deu um passo à frente, decidido. Afinal, eu preciso da experiência. Vá logo. Eu odeio esperar, resmungou Sasori, recolhendo o rabo de Iruko e permanecendo imóvel. Hora de levar isso a sério, sim. C2, viver. C2, Pteranodonte. C2, Raptor. Desta vez, Deidara usou sua boca de verdade, criando rapidamente um enxame de criaturas explosivas de argila. O Viver e o Pteranodonte eram adaptações de sua técnica de dragão C2, enquanto o Raptor era uma criação pessoal baseada nos mesmos princípios de design. Kurozuki Raiga, choque mais 300. Kawamura Dou, choque mais 200. Balmura Mitsutani, choque mais 200. Tobo Naoto, choque mais.
De jeito nenhum. Isso não pode ser real. Os shinobi da grama tremeram. Se antes tinham confiança em sua vantagem numérica, essa confiança agora havia desaparecido. O céu estava repleto de serpentes rasteiras sombrias, enquanto o chão fervilhava de raptores de argila, todos prontos para detonar com força devastadora. Não havia como impedir isso. Corra! Gritou o ninja da grama aterrorizado, saindo em disparada. Droga! Liberação de terra. Parede estilo terra. Liberação de água. Parede de formação de água. Alguns tentaram resistir, erguendo defesas contra o exército de argila que se aproximava. Mas a avassaladora quantidade de homens tornou seus esforços inúteis. Bum! Exclamou Deidara enquanto ativava suas criações, deixando um rastro de devastação. Os restos do ninja da planta se tornaram nada mais do que pontos em sua contagem de sistema. Ah! Tragam essa garota aqui e deixem-me mordê-la. Estou ferido. O ninja da grama com a perna arrancada gritou em desespero. Mas os outros estavam ocupados demais fugindo para se importarem com ele. 2 conseguiram escapar? Ah, tudo bem. Tanto faz. Deidara deu de ombros. O esquadrão ninja da grama era decente, mas ele se conteve para não machucar Karin. Caso contrário, uma grande bomba de argila poderia ter eliminado todos eles em um instante. Enquanto isso, Karin, ainda uma criança de 7 ou 8 anos, estava paralisada de terror. Seu rosto estava coberto de terra e lascas de madeira, e marcas recentes de mordidas cobriam seus braços magros, onde o ninja da grama a havia usado. Lágrimas encheram seus olhos assustados. Por favor, não me mate. Eu sou útil. Eu posso curar pessoas. É só me morder e você vai se curar. Eu juro. Gaguejou Karin, erguendo as mãos cicatrizadas, tremendo de medo e desespero. Seu estado lamentável tocou o coração de Deidara. Sou mesmo tão assustador assim? Acabei de te salvar, murmurou Deidara, coçando a cabeça. Ele agarrou Karin pelo braço e a ajudou a se levantar. Ei, Sasori-senpai. Cuide dessa criança para mim, por favor? Eu odiaria explodi-la sem querer. Eu não sou babá. Sasori rosnou irritado. Ah, qual é, Sasori-senpai? Ela é tão lamentável. Tenha coragem. Eu sei que você é um sentimental lá no fundo, provocou Deidara. Eu? Suave? Sasori riu sombriamente. Deidara ignorou a ameaça em sua risada. Ele sabia que Sasori não machucaria Karin. Afinal, o próprio passado trágico de Sasori o tornava incapaz de ignorar completamente uma criança necessitada. Deidara voltou sua atenção para Kurozuki Raiga, que observava a batalha de longe. Ei, ninja rebelde da névoa de cabelos verdes, olhos inchados e boca grande. Rendam-se agora e entreguem suas espadas. Ha ha ha. Raiga jogou a cabeça para trás, rindo loucamente. Render-se? Você é quem deveria desistir. Eu já descobri seus truques. Ele enxugou uma lágrima do olho, segurando suas lâminas relâmpago gêmeas em formação cruzada. Essas minhas lâminas são o contra-ataque perfeito para suas bombas. Capítulo 10. Ótima capacidade de observação. Como esperado de um dos 7 espadachins ninja. Do meu ponto de vista anterior, notei algo interessante. Sempre que um jutsu do estilo relâmpago atingia uma de suas criações grotescas, elas não conseguiam explodir. Combine isso com o fato de que todos os sinais de mão que você usou agora foram para o estilo terra. Isso significa que sua habilidade deve ser alguma variante do estilo terra. O estilo terra é naturalmente neutralizado pelo estilo relâmpago, então, enquanto eu me limitar ao relâmpago, suas habilidades são inúteis. Kurozuki Raiga analisou com confiança, com um sorriso maroto se espalhando pelo rosto. Ei, seu idiota de cabelo verde. Isso é arte, não uma criação grotesca, retrucou Deidara irritado. Tanto faz. Não tenho tempo para discutir com você. Raiga agarrou suas espadas gêmeas com mais força, então avançou com passos firmes, lançando-se contra Deidara com uma velocidade estonteante. Enquanto atacava, zombou. Meus Kiba estão entre as melhores ferramentas ninjas. Eles só precisam de um pouco de chakra para liberar técnicas contínuas do estilo relâmpago. Matei incontáveis inimigos com essas espadas. Você será apenas mais um. Prepare-se para morrer. Droga, não posso deixar esse cara chegar perto, murmurou Deidara, moldando rapidamente um pássaro de argila e alçando o voo para sua tática aérea característica. Mais cedo, contra os ninjas da grama, ele havia evitado voar porque isso os faria fugir. Além disso, ele não podia usar explosões em larga escala com Karin ainda dentro do esconderijo. Mas desta vez não havia tais restrições. Contra um contra-ataque natural como Raiga, qualquer descuido poderia levar ao desastre. Eu te disse, é inútil. Estilo relâmpago, presa do trovão. Raiga cruzou suas espadas, investindo brevemente contra elas antes de liberar uma onda de relâmpagos que se espalhou para fora, destruindo todas as criaturas de argila que se aglomeravam em sua direção. Voando, hein? Raiga parou no meio do caminho, franzindo a testa enquanto observava Deidara subir mais alto no céu. Não pense que isso vai te salvar. O poder da presa da espada do trovão está além da sua imaginação. Estilo relâmpago, ataque do trovão. Um raio passou por Deidara, atingindo o chão e destruindo uma grande rocha. Não foi um golpe solitário. Múltiplos raios caíram, cada um guiado das nuvens acima, perseguindo implacavelmente Deidara no ar. Apenas a agilidade e a manobrabilidade de seu pássaro de argila o impediram de ser atingido. Tique, isso é ruim. Deidara fez uma careta no meio do voo. Ele não podia nem usar seu dragão gigante aprimorado com C2 ali. Ele se tornaria um alvo ainda maior, instantaneamente destruído pelo raio de Raiga. Calma, pense. Tem que haver uma saída para isso. Forçando-se a se concentrar, Deidara vasculhou a mente em busca de uma solução. Parece que aquele pirralho está completamente em desvantagem, observou Sasori à distância, debatendo se deveria intervir. Se grandes movimentos não funcionarem, eu vencerei com números absolutos, declarou Deidara.
com a boca trabalhando sem parar para produzir um enxame de bombas de argila em miniatura. Cada uma delas não passava de meio dedo quando expandida, e seu poder explosivo era mais fraco até do que o de uma etiqueta explosiva padrão. Mas contra ninjas, a maioria dos quais possuía alta capacidade ofensiva, mas defesas frágeis, até ataques leves podiam ser letais. Afinal, uma kunai no coração poderia matar. Tentando me sobrecarregar com quantidade agora? Raiga observou a queda de neve das miniaturas de argila. Ele ponderou brevemente. Manter um campo de raios em larga escala era possível com suas espadas, mas o consumo de chakra seria substancial. Se ele se exaurisse ali, ficaria vulnerável a Sazori mais tarde. Nesse caso, vou tentar isso. Raiga levantou a mão esquerda, formando um selo com 2 dedos. Jutsu da névoa oculta. Uma névoa espessa envolveu o campo de batalha, obscurecendo completamente a figura de Raiga. Não era uma névoa comum, era infundida com chakra, capaz de bloquear até mesmo a visão do Sharingan. Sem habilidades sensoriais especializadas, Deidara estava praticamente cego. Droga, praguejou Deidara. Para ser sincero, ele sentia vontade de desistir. Aquela era a luta mais frustrante que ele já tivera desde que fora obliterado por Uchiha Itachi. Suas habilidades foram anuladas, seu oponente ficou invisível e suas pequenas bombas não conseguiam localizar o alvo. Bombas maiores seriam apenas alvos fáceis, enquanto raios continuavam a persegui-lo implacavelmente. Não posso perder. Minha arte não permite. Pegue isso. C2 Bombardeiros Raptor. Deidara liberou uma onda de raptores de argila, direcionando-os em um padrão de bombardeio em massa. Os raptores mergulharam em massa, cada um pronto para se transformar em uma explosão devastadora com o impacto. Tantos. Impressionante. Mas parece que você perdeu a calma, zombou Raiga em meio à névoa. O ninja nunca deve perder a compostura em batalha. Enterro relâmpago, banquete de relâmpagos. Raiga cravou suas espadas no chão, inundando a área com chakra. Dos céus, uma densa teia de raios desceu, destruindo todos os raptores e atingindo até mesmo o pássaro de argila de Deidara. A explosão fez Deidara despencar no chão. É isso. Eu venci, declarou Raiga triunfante. Ele sacou suas espadas do chão e silenciosamente se aproximou de Deidara através da névoa. Com um golpe rápido, cravou uma de suas espadas no peito de Deidara. Eu já disse, no mundo do shinobi, aquele que reivindica a vitória muito cedo sempre perde. O Deidara, empalado na espada de Raiga, sorriu maniacamente, agarrando a lâmina. O que você está planejando? Raiga perguntou, nervoso com o olhar enlouquecido e a boca estranha mastigando o peito de Deidara. Você é o primeiro a testemunhar minha arte suprema. Sinta-se honrado. O corpo de Deidara inchou grotescamente enquanto ele gritava. Arte é uma explosão. Katsu. Valor de choque de Kurozuki Raiga mais 1000? Ufa. Essa foi por pouco, murmurou Deidara, rastejando para fora do chão em uma centopeia de argila, desgrenhado, mas vivo. Ele jamais se explodiria de verdade por um oponente menor como Raiga. A autodestruição era apenas um clone de argila. Achei que você estivesse morto, Sazori comentou secamente. Sorte minha. Ele entrou em pânico e esqueceu de usar o estilo relâmpago. Caso contrário, minha arte suprema poderia ter sido interrompida. E eu teria que contar com você, Sazori-dana, admitiu Deidara, limpando a sujeira e lembrando-se de como escapou por pouco. Se Raiga tivesse sido um pouco mais rápido, o corpo real de Deidara poderia ter sido espetado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.